Irmãos, tendo iniciado os estudos acerca dos aspectos importantes da vida de Mateus, nos convém agora nos aprofundar acerca do texto bíblico. Se pararmos para observar, perceberemos que o Evangelho de Mateus, em seu capítulo 1, começa com uma forma um tanto quanto estranha de se iniciar uma literatura. Se pararmos para observar detalhadamente, do versículo 1 até o versículo 17, Mateus nos traz de forma pormenorizada toda a genealogia de Jesus, iniciando por Abraão, demonstrando a sua descendência de Davi, até chegar a José, seu pai terreno. Mas aí você poderia me questionar: Gustavo, como pode alguém iniciar um livro com uma lista tão extensa de toda a genealogia do seu ator principal? Isso não te parece estranho? Não te parece uma forma nada atrativa, considerando o público ao qual você pretende escrever? Perceba, irmãos, na sua pergunta já está a sua resposta. Precisamos compreender que Mateus aqui escreve para judeus familiarizados com as escrituras do Antigo Testamento. Enquanto que para a nossa realidade parece algo bastante equivocado de um escritor iniciar a sua literatura com uma vasta lista de nomes correspondentes à genealogia de alguém. Para os judeus, esta genealogia era uma forma natural e até interessante de se iniciar uma literatura. Observe, irmãos, ao contrário de nós, os judeus sempre se interessaram muito pelas genealogias. O exemplo disto foi Herodes, o Grande, que por ser desprezado por judeus por sangue, pois parte da sua descendência era edomita, descendência de Esaú, ordenou que se destruísse os registros oficiais, no intuito de que ninguém mais pudesse demonstrar uma linhagem de antepassados mais pura que a sua. A grande verdade, irmãos, é que quando Mateus inicia o seu livro com a detalhada genealogia de Jesus, ele também está a dizer aos seus leitores que Jesus Cristo é a concretização daquilo que nos foi prometido desde o Antigo Testamento. Observem também que nesta genealogia existe inclusive o nome de mulheres, o que naquele tempo era algo bem estranho de se acontecer. Infelizmente, as mulheres naquele tempo sequer tinham direitos legais, por mais absurdo que isto te possa parecer. No entanto, ali aparecem nomes como de Rabi, uma prostituta de Jericó; Ruth, uma mulher moabita, que nem judia era; Tamar, uma mulher que seduziu seu sogro e cometeu adultério com ele; e por fim, Betseba, a mãe de Salomão e mulher de Davi. Perceba, irmãos, a Bíblia Sagrada não nos esconde absolutamente nada. Muito pelo contrário. A Bíblia é um livro onde se retrata a verdade, o poder de Deus em transformar o ser humano. Não importa o que você tenha feito no passado, irmão, se houver arrependimento genuíno de sua parte e um coração disposto a servir Jesus Cristo, Deus tem poder para transformar a sua vida e te fazer uma nova criatura. Amém? Pois bem, prosseguindo com os estudos, a partir do versículo 18, o Evangelho de Mateus nos traz o nascimento de Jesus Cristo. Reza a Bíblia Sagrada: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar-se com José. Porém, antes do casamento, ocorreu que Maria ficou grávida do Espírito Santo de Deus. José era um homem decente e honrado, e que sempre procurava fazer o que era direito. Apesar da notícia da gravidez de Maria, José não queria de modo algum difamá-la. No entanto, José estava decidido a desfazer o contrato de casamento sem que ninguém assim soubesse. E enquanto José estava pensando nisto, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e lhe disse: José, descendente de Davi, não tenhas medo de receber Maria por sua esposa, pois ela está grávida do Espírito Santo de Deus. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de todos os pecados. Sabe, irmãos, embora nós não idolatramos os pais de Jesus Cristo, a grande verdade é que tanto Maria quanto José foram seres humanos extraordinários, exemplares, dignos de retidão, coragem e extrema fidelidade junto ao Senhor. José não foi apenas um bom homem, como nos narra a Bíblia Sagrada. Ele foi um extraordinário marido, um exemplar pai terreno a Jesus Cristo e um homem cheio de fé e sedento por agradar a Deus. Perceba, irmãos, esta passagem bíblica nos diz que Jesus Cristo
é obra do Espírito Santo de Deus, aquilo que podemos denominar de nascimento virginal. Estava concebido ali, irmãos, nada mais e nada menos do que o próprio Filho de Deus. E por fim, o versículo 22 segue nos dizendo: tudo isto aconteceu para que se cumpra aquilo que o Senhor havia dito por meio do profeta. Rezava a profecia: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E quando José acordou do sonho, a Bíblia Sagrada nos conta de que ele fez exatamente aquilo que o anjo havia ordenado, e casou-se com Maria. E a Bíblia Sagrada nos conta também de que José não teve relações sexuais com ela até que a criança nascesse. E por fim, José pôs no menino o nome de Jesus. Irmãos, o capítulo 2 do Evangelho de Mateus nos traz como informação primária o fato de que Jesus Cristo nasceu em Belém e que alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram até Jerusalém. Estes homens, a Bíblia Sagrada nos conta, eram chamados de magos. Eram homens versados em filosofia, medicina e ciências naturais. Eram homens experientes na interpretação de sonhos, mas nada comparado à conotação pejorativa que hoje se atribui a essa expressão mago. Hoje, popularmente falando, a expressão mago possui um significado de adivinho, bruxo ou até de enganador. Seja como for, irmão, é importante termos em mente que estes magos referidos pela Bíblia Sagrada em nada se comparam ao significado da expressão nos dias atuais. A Bíblia Sagrada nos traz como verdade que Herodes, ao tomar conhecimento do nascimento de um menino, a qual estes magos referiam como sendo o rei dos judeus, Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou aonde haveria de nascer este menino. E tendo estes respondido que o Messias nasceria na cidade de Belém, Herodes chama os visitantes do Oriente e, em uma reunião secreta, os questiona acerca do exato momento em que a estrela havia aparecido, anunciando assim o nascimento do Messias. E tendo estes magos falado com o rei Herodes, este os convence a procurar por informações do menino, os alertando que, quando os encontrar, voltasse até Jerusalém e contassem tudo a Herodes, pois o seu desejo, segundo ele, seria o de também adorar a criança. Importante considerar aqui, irmãos, que quando Jesus Cristo veio ao mundo, os judeus viviam uma ansiosa expectativa da chegada de um Messias, alguém enviado por Deus para liderar a todos e assim os libertar do jugo romano. O fato de Jesus Cristo nascer na cidade de Belém, na Judéia, foi o cumprimento de uma profecia bíblica que dizia assim: você, Belém, da terra de Judá, de modo algum é a menor dentre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder, que guiará o povo de Israel. E estando os magos a caminho de Belém, mais uma vez avistaram eles a mesma estrela que haviam visto quando estavam no Oriente. E a Bíblia Sagrada nos conta de que esta estrela os guiou até o exato local onde Jesus Cristo estava. Foi então que, encontrando o lugar, os magos ficaram muito alegres e felizes. E ao entrarem na casa, encontraram o menino Jesus com sua mãe Maria. E tendo-o encontrado, se prostraram diante de Jesus e passaram a adorá-lo. Depois, estes magos abriram seus cofres e ofereceram a Jesus presentes como ouro, incensos e mirra. E a Bíblia Sagrada segue nos contando que, em sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. E tendo eles escutado a Deus, estes homens voltaram para sua terra por um outro caminho, sem nada informar ao rei Herodes.
E tão logo os visitantes foram embora, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, José. Pegue agora mesmo a criança e a sua mãe e fujam para o Egito. Fiquem lá até que eu avise a vocês, pois o rei Herodes está procurando pela criança e o seu desejo é o de justamente matá-la. Então José se levantou, pegou a criança, sua esposa Maria, e fugiu para o Egito. E a Bíblia Sagrada segue nos contando que eles ficaram no Egito até que a notícia da morte de Herodes chegasse até eles. E isto aconteceu para se cumprir aquilo que o Senhor havia dito por meio do profeta: Eu chamei o meu filho, que estava na terra do Egito. No entanto, irmãos, antes que isto acontecesse, a Bíblia Sagrada nos conta que Herodes, ciente de que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e ordenou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos com menos de 2 anos de idade. Foi um massacre terrível naquela época. E assim, mais uma vez, se cumpria o que o profeta Jeremias tinha dito a respeito deste evento. Assim disse o profeta: Se ouviu um som em Ramá, um som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos, e ela não quis ser consolada. Afinal, todos já estavam mortos. E finalmente, irmãos, depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu novamente em sonho a José e voltou a dizer-lhe: Levanta-te, José, pegue o menino e a sua esposa Maria e volte agora mesmo para a terra de Israel, pois as pessoas que intentavam matar o menino já morreram. E José se levantou, pegou a criança, sua esposa Maria, e voltaram para a terra de Israel. Porém, quando ouviram que Arquelau, filho do rei Herodes, estava reinando na Judéia, todos ficaram muito receosos de voltar para lá. Foi então que, mais uma vez, José recebeu instruções de Deus em um sonho e se dirige para a região da Galiléia. E assim, mais uma profecia se cumpria ali. A profecia que afirmava que o Messias seria chamado de Nazareno. Sabe, irmãos, eu fico verdadeiramente impressionado com o fato da quantidade de vezes em que Deus falou com José por meio de sonhos. Sem sombra de dúvidas, irmãos, José deveria ser um homem de muita oração. Sua proximidade com Deus era tamanha, a ponto de anjos do Senhor lhes dizer por meio de sonhos quando eles deveriam ficar e quando eles deveriam levantar acampamento. Sabe, irmãos, eu rogo a Deus todos os dias para que nós possamos ter este feliz hábito da oração em nossas vidas. Que possamos todos os dias, irmãos, nos achegar a Deus e não apenas nos alimentarmos da presença dele, mas principalmente, querido, também aprendermos a desenvolver uma relação íntima de proximidade com o nosso Deus. Quer falar com o nosso Deus, irmão? Quer que Deus te visite em sonhos e te revele acerca de como prosseguir? Então busque a Ele de todo o teu coração, força, alma e entendimento. Ore mais, irmão. Leia a Bíblia Sagrada todos os dias e se permita ser lapidado pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Irmãos, sempre depois dos estudos de pelo menos 2 capítulos, traremos a vocês algumas orientações e dicas de como aplicar os ensinos bíblicos em suas vidas pessoais. Se existe uma verdade espelhada pela própria Escritura Santa, é a verdade de que a Bíblia Sagrada nos ensina de que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. A Bíblia Sagrada nos traz como verdade o fato de que ela foi inspirada por Deus e serve como principal alimento espiritual a todo cristão, a fim de que ele seja perfeito e esteja perfeitamente habilitado para toda boa obra. A nossa maior preocupação aqui, irmãos, é tentar ajudá-los a colocar em prática alguns exercícios espirituais, ou seja,
alguns hábitos salutares, saudáveis, de modo a transformá-los por meio da ação do Espírito Santo que habita dentro de você. Perceba, irmãos, estudamos até aqui os capítulos 1 e 2 do Evangelho de Mateus. Mas aí você me perguntaria: Gustavo, o que posso eu extrair de proveito para a minha vida pessoal com Deus acerca da compreensão e estudos destes 2 capítulos que acabamos de assistir? Observe, irmãos, alguns pontos interessantes que eu extraí destes capítulos e que gostaria de conversar agora com vocês. O primeiro deles está no capítulo 1, versículo 21 do livro de Mateus, que diz: E ela, Maria, dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de todos os pecados. Atentem, irmãos. Uma das principais verdades trazidas pelo evangelista Mateus é o fato de que, em condições humanas normais, sem que houvesse a existência de Jesus Cristo, nós não estaríamos habilitados a sermos feitos filhos de Deus. Para que isto ocorresse, foi necessário o nascimento do eleito, do Messias, que de livre e espontânea vontade se entregou por todos nós, incluindo a mim e a você. Portanto, a primeira lição que fica aqui, irmãos, é o fato de que se você aceitou Jesus Cristo, então nova criatura você é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E se essa premissa é verdade, irmãos, como de fato é, então compreenda que a sua caminhada com Deus agora é daqui para frente. Não permita que o seu passado, as tuas condenações de ontem, sigam te atormentando a mente e te impedindo de evoluir espiritualmente. Uma outra situação que me chamou muito a atenção nestes 2 capítulos iniciais do Evangelho de Mateus foi a quantidade de vezes que Deus, por meio de seus anjos, falou com José. E de uma coisa eu tenho certeza, irmãos: se Deus falava com José, isto acontecia porque ele era receptivo, sensível às coisas do céu. Mas aí você poderia me perguntar: Gustavo, o que devo eu fazer para ser sensível às coisas do céu? Sensibilidade nunca foi o meu forte, Gustavo. Então, como modificar um comportamento de anos de modo a permitir ser sensível, perceptivo à vontade de Deus? E eu te responderia, irmão, se colocando mais na presença dele. Quando fores orar, peça a Deus por esta transformação interna em você. Sejas franco com Jesus, lhe fale mais a respeito das tuas limitações e peça ajuda a ele. A caminhada de fé, irmãos, é um eterno subir de degraus. Não importa onde você esteja, você precisa subir. Te vejo na próxima aula.